Bom dia para você aí de casa nesta segunda-feira, dia 24 de setembro, e o RF com você está apenas começando. E aí, curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Mezanino cai durante desfile infantil. 27 pessoas ficaram feridas. Frentista é baleado e morre durante assalto a posto em Osasco. Após acidente, motorista abandona veículo e causa engavetamento na rodovia Anhanguera, em Limeira. Ainda em Limeira, motorista de ônibus pede o controle do veículo e bate em poste. Ursa mais triste do mundo é transferida de zoológico. Apostador de Minas Gerais ganha sozinho quase 22 milhões de reais na Mega Sena. Médicos alertam que quando todas as possibilidades já foram esgotadas, como a alimentação e exercícios, os medicamentos podem ser indicados para quem quer emagrecer. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você uma reportagem especial sobre o desperdício de alimentos. Além do lixo gerado por essa prática, isso provoca um problema social, já que milhares de pessoas passam fome no mundo. Você vai aprender dicas sobre como evitar o desperdício ainda hoje, por isso não perca o nosso programa. E vamos para as principais notícias do dia. 27 pessoas ficaram feridas com o desabamento de um mezanino durante um desfile de crianças em uma casa de eventos em São Paulo. Segundo a polícia, o local estava superlotado e não tinha vará de funcionamento. A abertura do desfile contou com a presença de artistas e modelos, mas a maioria estava lá para subir na passarela e ser vista por caça-talentos, principalmente crianças. Com menos de 20 minutos de apresentação, houve o desabamento. O mezanino do bar, que servia como uma espécie de camarote acima do nível da passarela, não resistiu ao peso. 27 pessoas ficaram feridas, entre elas, ao menos 6 crianças. Eu fiquei muito nervosa que meu filho estava lá. Ele caiu, mas não machucou também, graças a Deus. Não havia equipe de socorro no local. Para essa ocupação que ela tem hoje perante o Corpo de Bombeiros, ela não tem o auto de vistoria. Quando os desfiles começaram, havia dentro do bar entre 350 e 400 pessoas. Estas fotos mostram como ficou o salão, com escombros espalhados por todo o canto. O evento estava programado há quase 2 meses, mas durante a semana os participantes foram procurados pela organização e informados sobre uma mudança de endereço. Na pulseirinha de identificação, há o nome de outra casa noturna riscado. A mudança para o bar Dom Paolo, que fica no centro de Santo André, no ABC Paulista, não foi justificada. Cerca de 100 desfiles seriam realizados. Os participantes dizem que pagaram para a agência Talentos Brilhantes, com sede na capital paulista. No local, não localizamos nenhum representante da agência, que também não retornou as ligações telefônicas. Eu já estou gastando uns 3,5, 4 mil reais para estar realizando o sonho da minha esposa, só que estou pagando, né? Então, tinha que ser uma coisa boa, né? O prédio foi interditado pela Defesa Civil e não oferece risco aos imóveis vizinhos. Peritos estiveram no local e o caso será investigado pela Polícia Civil. Para muitos, foi o fim de um sonho. Agora ficou com medo, né? Agora eu acho que vai demorar para mim retomar. E criminosos cometeram pelo menos 6 assaltos em sequência em Osasco, na Grande São Paulo. A última vítima foi um idoso. Ele foi baleado e não resistiu. Até agora, ninguém foi preso. As imagens mostram 2 motociclistas rendendo a vítima, que está na calçada de camiseta branca. Levam a carteira e o celular do homem.
São 5h30 da manhã em Osasco, na Grande São Paulo. Em seguida, os criminosos vão na direção do jovem que aguardava no ponto de ônibus. O carona desce da moto, aponta a arma para a vítima e leva o restante dos pertences. Segundo a polícia, os mesmos criminosos fizeram pelo menos 6 assaltos na sequência. A última vítima foi um homem de 61 anos. Ele desceu do veículo, a gente ainda não sabe por quê. E a gente não sabe se ele reagiu ou se fez algum movimento que acharam que ele reagiu e aí acabaram atirando nele. Newton foi assassinado a 20 metros desta delegacia, que fecha todos os fins de semana. É uma delegacia que só funciona em horário de expediente, devido à falta de pessoal da Polícia Civil atualmente, e o 10º DP responde por essa delegacia aos fins de semana, feriados e após as 18 horas. E ainda em Osasco, um frentista foi baleado durante um roubo a um posto de combustíveis. Ele foi retirar o dinheiro do bolso e os criminosos atiraram. O homem foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. Cosme Alcântara Araújo trabalhava há 3 anos nesse posto de combustíveis em Osasco, na Grande São Paulo. O frentista tinha 42 anos, era casado e pai de 4 filhos. Este colega, que não quer se identificar, chegou para trabalhar minutos depois dos disparos. A gente fica muito triste, todo mundo gostava muito dele, uma pessoa sensacional assim. Por volta de 7 horas da noite, 2 homens chegaram ao local em uma moto. Um deles desceu e foi na direção do frentista. A gente trabalha com notas pequenas no bolso da frente, as notas maiores no bolso de trás. No momento que foi anunciado o assalto, ele foi tirar a nota do bolso de trás e o ladrão se assustou e acabou alvejando ele na pista. O frentista foi atingido no peito. Os 2 criminosos fugiram. Cosme foi socorrido por uma ambulância, levado para este hospital, mas não resistiu. A polícia não informou se algo foi roubado do posto. Os policiais já estão com as imagens das câmeras de segurança do local para tentar identificar quem são os bandidos. Familiares da vítima estiveram na delegacia, mas preferiram não gravar a entrevista. E um policial está desaparecido no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de um assalto antes do sumiço. Foi nesta rua, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, que o cabo da Polícia Militar, André Luiz Moreira da Silva, foi visto pela última vez. O policial militar voltava de carro com a mulher e os filhos de uma festa de aniversário quando a família foi surpreendida por homens armados em outros 2 veículos. O PM foi retirado do carro e algemado, em seguida colocado em um dos veículos dos criminosos, que fugiram em alta velocidade. Os suspeitos liberaram a família do policial, mas levaram o carro. Um dia depois do sequestro, o veículo foi encontrado. Ele estava queimado perto de um viaduto da rodovia Rio Santos, na mesma região onde o crime aconteceu. Nenhum resgate foi solicitado até agora. Uma operação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a Divisão Antissequestro tenta encontrar o policial. O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar também faz buscas nas comunidades do Aço, Antares e Rodo, na região de Santa Cruz. E neste final de semana, 2 acidentes foram registrados aqui em Limeira. E um deles aconteceu até um engavetamento. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um Celta teria perdido o controle da direção do veículo e acabou batendo na mureta de proteção central da rodovia. O condutor seguia na Anhanguera, SP 330, sentido capital. Depois do acidente, o carro foi abandonado na rodovia e a pessoa que conduzia fugiu do local. Ainda segundo a polícia, um casal que seguia com um Sportage não viu o Celta acidentado e colidiu com a traseira do mesmo. O motorista de um Focus também não viu o carro abandonado e se envolveu no acidente. Apesar do susto, somente o passageiro do Focus teve ferimentos leves. Já na madrugada desta segunda-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, em Limeira. Um motorista de 35 anos, que conduzia um ônibus do transporte público do município, descia a Avenida Lauro Correia da Silva, sentido bairro, quando na rotatória de um posto,
um carro teria atravessado o sinal vermelho pela Avenida Eduardo Peixoto. Para evitar a colisão, o motorista do coletivo desviou do carro e perdeu o controle do ônibus, que destruiu um poste. O motorista estava sozinho no coletivo e retornava para a garagem da empresa. O acidente aconteceu por volta da 1h da manhã. O poste atingido fica no começo da subida da Avenida Lauro Correia, sentido bairro. Apesar da destruição da parte dianteira do coletivo, o motorista não sofreu ferimentos. Com o impacto, houve um curto-circuito na fiação elétrica e um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado por homens do Corpo de Bombeiros. E ainda sobre esse acidente, com o ônibus, o local está interditado e o bairro sem energia elétrica. A previsão é que tudo volte ao normal a partir das 4h da tarde. E um acidente no Rio de Janeiro interditou uma rodovia. Olha só. A oficina estava de portas abertas para comemorar o aniversário de Edmar Gonçalves dos Santos. O técnico em informática estava do lado de fora quando foi atingido por tiros. Testemunhas contaram à polícia que saíam da festa quando o carro em que estavam foi fechado por outro veículo. Eram ladrões armados que anunciaram o assalto. O carro com as vítimas desceu a rua e bateu em outro. E enquanto os ocupantes correram para escapar dos bandidos, ouviram os disparos. Edmar foi socorrido pela família, mas acabou morrendo no hospital. A polícia vai colher os depoimentos das vítimas do assalto e de outras testemunhas para tentar esclarecer o crime. Se Edmar tentou impedir a fuga dos assaltantes ou se foi atingido por uma bala perdida. Os assaltantes ainda não foram identificados. O técnico em informática é conhecido no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, por preparar motores de carros para a competição. Edmar deixa 2 filhas. Ele sempre cumprimentava todo mundo, um cara muito gente boa, honesto, porque veio um pessoal de longe aqui atrás dele para fazer trabalho no carro. Pessoal, desculpa, eu chamei a matéria errada. E agora sim nós vamos ver o acidente que interditou uma rodovia no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na altura da Penha, na pista central, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro preto teria perdido a direção do veículo e avançou sobre o outro carro e a moto, que vinham em sentido contrário. Uma pessoa morreu e Felipe Pinto, de 25 anos, e Rogério Dias, de 42 anos, ficaram feridos e foram hospitalizados. O carro preto ficou atravessado na pista junto com a moto e o carro branco foi parar no canto da pista. Os 2 veículos ficaram completamente destruídos. Um grande congestionamento foi formado na via expressa. A pista foi totalmente liberada 3h30 após a batida. As causas do acidente ainda serão investigadas. Há suspeita de excesso de velocidade. Na via, a velocidade máxima permitida é de 90 km/h. E um homem foi baleado durante um assalto no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Câmeras flagraram o assaltante, correndo do local. Olha só. A câmera de segurança flagrou o assaltante correndo com a arma em punho pela calçada no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Minutos antes, ele tentou roubar o relógio de luxo de um homem que estava na calçada de um bar. A vítima reagiu e foi baleada. O estabelecimento estava lotado no momento da ação. Na fuga, ele ainda atirou e acertou o ombro de um garçom de raspão. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso que está foragido. Segundo testemunhas, ele fugiu depois de pegar um ônibus. Os 2 baleados estão hospitalizados. Terminou ontem o prazo para famílias que fazem parte de uma invasão no Horto Florestal de Limeira deixarem o local, mas até o momento nada mudou por lá. Nessa segunda-feira, na ocupação do movimento dos Sem Casa na área do Horto Florestal de Limeira, de diferente é apenas uma placa que os ocupantes colocaram para dar nome ao local. A movimentação continuou, mesmo com o vencimento do prazo para a saída pacífica das famílias do local, que terminou ontem. Como mostramos na semana passada, a reintegração de posse estava marcada para acontecer na manhã da última quarta-feira. Só que ainda na noite da terça, a ação foi suspensa.
Tratativas com os ocupantes para retirada voluntária do imóvel público adiantadas foi o motivo que levou o juiz Dr. Rudi Hiroshi Shinen a determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse. De acordo com o documento, o gerente regional de Campinas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo foi até o gabinete do magistrado informar sobre a situação na noite da véspera do cumprimento da ordem. O juiz reforçou ainda que o embate e o uso de violência consistem em medida extrema, devendo ser utilizadas após o esgotamento da via pacífica. Assim, o prazo para a saída das famílias foi de 5 dias, que venceu ontem. A prefeitura e as forças policiais estavam preparadas para a reintegração, que seria às 6 da manhã, mas abortaram a ação. Desde o dia 7 de setembro, parte da área do Horto Florestal de Limeira foi ocupada pelo Movimento Sem Casa. Com a permanência das famílias no local, pessoas do Movimento dos Sem Terra também aumentaram a ocupação já existente há alguns meses na região. O fato viola a lei municipal sobre a questão habitacional, o que fará com que a prefeitura exclua famílias inscritas em cadastro municipal da Secretaria de Habitação como pretendentes de lotes urbanizados. Espaço de lazer, o Horto Florestal é considerado região estratégica do município. Milhares de pessoas frequentam o local, principalmente nos finais de semana. Nas imediações estão também etapas já existentes e futuras do aterro sanitário de Limeira. De acordo com o secretário de Segurança Pública, uma reunião entre as forças policiais será realizada hoje às 3 horas da tarde para decidir para que data ficará marcada a reintegração de posse. E uma academia de artes marciais foi invadida por suspeitos no final de semana em Piracicaba. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos entraram pelo telhado do estabelecimento e levaram 27 medalhas de ouro, prata e bronze, conquistadas em torneios. Entre os objetos também foram levados um computador, outros equipamentos de informática e caixas de som. Por enquanto, nenhum dos itens foi recuperado e ninguém foi preso. E um sortudo ganhou sozinho quase 22 milhões de reais. O apostador, que é de uma cidade pequena de Minas Gerais, acertou os 6 números da Mega Sena que foram sorteados no último sábado. Olha só. O mais novo milionário do Brasil é de Minas Gerais. O sortudo, que levou a bolada de quase 22 milhões de reais, mora em Itaguara, município que fica a 95 quilômetros da capital Belo Horizonte. O clima na pequena cidade de 13 mil habitantes é de mistério. Quem será e onde estará o ganhador? Gostaria muito de saber quem que é esse sortudo, né? Cara de sorte, né? Bastante sorte. Se o ganhador resolvesse distribuir os quase 22 milhões entre todos os habitantes da cidade, cada um ganharia R$ 1.600, mais do que a renda média de quem trabalha no município. Segundo o IBGE, o salário médio dos trabalhadores de Itaguara é de pouco mais de um salário mínimo e meio. Se o prêmio for aplicado na poupança, o rendimento mensal será de aproximadamente R$ 80 mil. Comprar uma casa, viu? Comprar uma linha de ônibus, né? Aproveitar a vida, né? Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com mais ganhadores da Mega Sena, segundo a Caixa Econômica. Desde o primeiro concurso, 72 mineiros já ficaram milionários. São Paulo está no primeiro lugar do ranking, com 202 ganhadores. Até para o dono da casa lotérica, que vendeu o bilhete premiado. O clima é de mistério sobre o paradeiro do novo milionário. Pra gente também é uma surpresa. E uma boa, porque na medida que o pessoal fica entusiasmado, provavelmente vão procurar para fazer outros jogos, né? Esse aí não pode reclamar da sorte, né? Agora fica um mistério. Quem será o novo milionário, hein? E mudando de assunto, a maior parte das abelhas encontradas mortas em São Paulo tem resíduo de agrotóxico no organismo. Para tentar evitar esse problema, a presença de um agrônomo no momento da aplicação do veneno é extremamente importante. Olha só. Uma abelha visita até 40 mil flores por dia, num raio de 5 quilômetros. Mas nem sempre é só o néctar que ela leva para casa. Basta apenas uma operária contaminada e a colmeia inteira pode estar condenada à morte. Esse negócio de agrotóxico apavora o apicultor mesmo. Eu acho que
veneno e abelha não combina, né? Apicultor há 30 anos, Claudemir já perdeu muitas colmeias. O que mais preocupa o criador de abelhas são os aviões que pulverizam pesticidas. Um levantamento mostrou que 67% das abelhas mortas no estado de São Paulo tinham algum resíduo químico no corpo. 35% desses resíduos estavam relacionados à aplicação incorreta de produtos para controlar pragas e 18% à pulverização de agrotóxicos em canaviais. As amostras foram coletadas durante 4 anos em 88 áreas como esta. O que o Ministério Público quer é impedir que as abelhas continuem a morrer. Para isso, propõe o que parece simples: uma melhor comunicação entre produtores e apicultores e a presença do agrônomo no campo durante a aplicação. Em razão da temperatura, da velocidade dos ventos e a umidade, há necessidade de modificar a dosagem, a concentração do agrotóxico na mistura com a água que será lançado sobre aquela região. E a tecnologia também está do lado das abelhas. A promotoria sugere a instalação de um equipamento nos aviões, parecido a um GPS. Ele registra data, horário e local onde o defensivo deve ser despejado e ainda bloqueia o sistema em caso de mudança de rota. Outra ferramenta que já está disponível para o setor é este aplicativo. Um alerta mostra na tela do celular quando o defensivo vai ser usado. O aplicativo abre um chat, uma conversa para que eles se conheçam. E aí as práticas podem passar, por exemplo, por proteger as caixas, por movimentar as caixas, por tirar as caixas num determinado período todo, ao invés de tirar de um dia para o outro. Então tem algumas coisas que podem ser feitas, mas o melhor é que isso seja combinado, conversado e alinhado entre essas duas partes, né? E o Brasil está batendo recordes na exportação do café. E agora quer fortalecer os negócios com o mercado asiático. O clima favorável, a produção respeitando o meio ambiente e a logística eficiente contribuíram para que o Brasil atendesse às demandas internacionais em quantidade recorde. O volume de exportação de agosto foi 30% maior que o do mesmo mês do ano passado. A Conab divulgou, inclusive, do terceiro levantamento da safra brasileira, uma produção recorde, 60 milhões de sacas, e sendo 16 de café Conilon e o restante do café arábica. Além dos Estados Unidos, Alemanha e Itália, países produtores de café se renderam à qualidade dos grãos brasileiros. No período de janeiro a agosto, nós notamos um crescimento de 87% dos embarques de café verde para país produtor, sendo os maiores compradores o México, a Colômbia e a Indonésia. O Brasil hoje, esse mercado de país produtor tem uma taxa média de crescimento anual estimada em torno de 3%. Então o Brasil também vem marcando presença nesses mercados que são os nossos concorrentes. Aroma e sabor estão entre os fatores mais levados em consideração na hora de avaliar o café. E são essas características que fazem a bebida brasileira se destacar no mercado. Há mais de 100 anos, o Brasil é o maior produtor mundial de café e exporta para 130 países. Isso porque os produtores se adequaram aos consumidores, cada vez mais exigentes. Segundo os especialistas, a qualidade do café exportado é a mesma do café consumido pelos brasileiros. A meta agora é conquistar o paladar dos chineses. Nós notamos que nos últimos 5 anos houve um acréscimo nas exportações de café verde para a China em torno de 36%. Alguns mercados, como o do Japão e o da Coreia do Sul, nós já somos o principal fornecedor de café. São mercados consolidados, são mercados de extrema qualidade e que nós consideramos inclusive mercados estratégicos para que haja uma influência na Ásia que vem se transformando e cada vez mais demandando cafés brasileiros. Agora nós vamos falar sobre alimentação, que aliás é o tema especial aqui do nosso programa de hoje. Mas antes, você sabe quais os alimentos fazem bem para a nossa circulação? Não? Então vamos descobrir juntos na reportagem. Laranja, beterraba, gengibre e alecrim. Esses 4 alimentos estão mais presentes na dieta da Grace desde que ela começou a ter problemas de circulação no sangue. Fiz uma cirurgia, removi algumas veias que estavam comprometidas e passei a fazer uma alimentação mais
adequada, voltada para a circulação também. Ela ganhou aliados importantes na guerra contra as varizes. Consumo mais laranja e gengibre. Consumo bastante gengibre, eu faço chá todos os dias. E a laranja eu como depois da refeição, faço suco. A laranja é rica em flavonoides, polifenóis e antocianinas, antioxidantes que reduzem o colesterol. A beterraba tem nitrato, que é transformado pelo organismo em óxido nítrico, substância que relaxa os vasos e aumenta o fluxo do sangue. O gengibre é um dos melhores anti-inflamatórios, possui gingerol, com alto efeito anti-inflamatório, e ainda uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, envolvida na coagulação do sangue. Por fim, o alecrim é rico em ácido carnósico, que combate os radicais livres, e ácido rosmarínico, que desintoxica e reduz inflamações. Isso aumenta a circulação nos pequenos vasos em torno dos músculos e dos órgãos. Não sabia. Uso muito louro. Vale a pena talvez consumir um pouco de alecrim? Então. Vale a pena, vale a pena. A senhora não tem hábito? Não tenho hábito, não. Agora laranja, os outros sim, gengibre. A cirurgiã vascular diz que o consumo desses alimentos ajuda a ficar livre de doenças circulatórias. Grandes preocupações hoje em dia. Por conta de dieta inadequada, predisposição familiar, você vai começar a ter um processo inflamatório na parede do vaso, geralmente vaso arterial, e depósito de placas de colesterol, certo? E a gente sabe que através desses alimentos a gente pode diminuir esse processo, porque ele vai diminuir esse processo inflamatório na parede do vaso. Então vai favorecer que você evite aí um derrame, um infarto. Tromboses e embolias também podem ser evitadas com o consumo desses alimentos. As substâncias antioxidantes agem como se fossem uma vassoura nos vasos do sistema circulatório. Eliminam o que fica acumulado nas paredes e pode impedir a passagem do sangue. Os antioxidantes, de forma geral, eles trabalham dessa forma. Eles falam que eles fazem uma varredura no sistema vascular, no nosso organismo, tirando esses metabólitos, são os radicais livres, e favorecendo o processo de cicatrização, aumentando, fazendo vasodilatação, melhorando a microcirculação e favorecendo a parede do vaso ter uma composição melhor, não ter esse processo inflamatório que não deixa juntar essa plaquinha de colesterol. A médica recomenda de preferência o consumo dos alimentos in natura, para aproveitar mais as fibras, mas sem exageros. No caso da laranja, se a pessoa preferir o suco, 1 copo por dia é suficiente. Mais do que isso, pode fazer mal por causa das calorias do açúcar presente na frutose. Também dá para fazer suco com a beterraba. 1 copo é capaz de reduzir a pressão arterial em poucas horas. Os hipertensos mais leves, moderados, podem até conseguir ficar sem medicação nenhuma com essas mudanças, mas obviamente tem casos mais graves, que tem uma tendência pessoal mais importante, que vão ter que tomar remédio a vida inteira, mas às vezes vão diminuir a dose. Tem exemplos lá no meu sítio, eu tenho uma menina lá que ela tem pressão alta e ela controla com a beterraba. A gôndola da beterraba é parada obrigatória toda vez que Afonso vem ao sacolão. Tá bonito aí. Mais bonito ainda é constatar que ele está com uma saúde de ferro aos 83 anos. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e fique juntinho comigo até a 1h da tarde. E um temporal assustou os gaúchos na madrugada de domingo e gerou uma série de estragos. Olha só. Viviane acordou assustada com o temporal. Ela dormia com o marido e o filho de 2 meses na madrugada deste domingo, quando a ventania começou. Ela achou que a janela do quarto iria estourar. A sensação é que fosse levar tudo junto. A árvore, fosse arrancar telhado das casas, apartamento aqui também. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, o Corpo de Bombeiros recebeu chamada sobre a queda de 5 árvores. Os ventos chegaram a atingir 108 km por hora. Esta casa ficou parcialmente destelhada. Os moradores passaram a manhã de domingo arcando com os danos. O barulho todo parecia que tinha voado todo o meu telhado, né? Foi bem assustador. As áreas mais atingidas foram em cidades da região metropolitana, como Porto Alegre e Alvorada. Na região sul do estado, Pelotas, Camaquã e Canguçu. E agora nós vamos descobrir como vai ficar o tempo aqui no interior de São Paulo nesta segunda-feira. Em Limeira, a semana já começou
quente. E a previsão é de muito sol, máxima de 34 e mínima de 18. Em Campinas, a mesma situação, sol e muito calor. Por lá, a máxima é de 33 e a mínima de 18. Já em Sumaré, a segunda-feira vai ser ainda mais quente, com máxima de 35 e mínima de 19. Por isso, não esqueçam o filtro solar, hein? E 14 espécies de peixes raros passaram por uma super operação de transporte e ganharam um novo lar no Aquário Marinho do Rio de Janeiro. Peixes raros que viajaram 1.200 quilômetros. O ponto de partida, a Ilha da Trindade, no Espírito Santo. E o destino, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro. A expedição durou no total 10 dias, né? Foram em média 3 dias de navegação para ir, 3 a 4 dias na ilha e 3 para voltar. Os peixes vieram de navio, foi o Amazonas, né, que é um navio patrulheiro da Marinha. Foi uma caixa d'água que a gente colocou uma bomba que veio trocando água do mar. Então foi uma mega operação mesmo. E as 14 espécies ganharam espaço separado aqui no Aquário. Além de admirar os peixes raros, a gente também pode aprender um pouco sobre a história da fauna marinha na Ilha da Trindade, uma das maiores reservas do Oceano Atlântico, onde a biodiversidade é preservada pela Marinha do Brasil. Esta é a primeira vez que o aquário recebe peixes da ilha. Espécies como o cangulo negro e a garopeta, muito comuns em Trindade, dividem espaço com outros animais. Todos vivem em águas amenas, que variam entre 25 e 26 graus. As espécies servem de objeto de estudo para os biólogos. Eles querem entender, por exemplo, o quanto os peixes estão contaminados. Caranguejos gigantes também estão entre as novidades. Os animais vieram do Japão, diretamente para o recinto mais gelado do aquário. A gente está simulando um ambiente de 150 a 300 metros. São os maiores artrópodes que existem no mundo, podem atingir até 4 metros de envergadura, então são animais realmente que impactam o público e despertam uma curiosidade. O Aquário é o maior aquário da América Latina. Tem cerca de 8.000 espécies em exposição. Eu vi o peixe palhaço, o tubarão martelo, eu vi também o polvo. Aqui, o universo marinho parece mais uma obra de arte. Uma maravilha, uma homenagem, uma contemplação à natureza. E a ursa, considerada a mais triste do mundo, foi transferida. Ela vivia em um zoológico do Piauí e agora recebeu uma nova casa no interior de São Paulo. Olha só a mega operação que foi montada para dar uma nova vida à Marcha. Nada pode dar errado. O resgate alinha o trabalho da Força Aérea Brasileira, de uma equipe de veterinários, biólogos e ativistas, o jejum de uma ursa parda de 32 anos e a expectativa de pelo menos 230 mil brasileiros que assinaram a petição. A reivindicação era pelo resgate de Marcha, que ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo por conviver com o calor de até 40 graus do Piauí. Ursos pardos, como ela, são originalmente de lugares onde o clima é temperado, frio e até polar. O destino de Marcha será um abrigo no interior de São Paulo, no pé da Serra da Mantiqueira, com temperaturas mais amenas. O desafio: transportar um animal selvagem e idoso por 2.000 quilômetros. Na bagagem, além da carreta climatizada, medicamentos, oxigênio, equipamento de ultrassom. A ideia é abrir uma caixinha de floral e conseguir fazer isso da melhor maneira possível, com a ajuda de algum alimento gostoso, alguma coisa assim, e não precisar usar nenhum tipo de sedação, nada disso, mas a gente está preparado para tudo isso. O avião escolhido para essa missão é o Hércules, o segundo maior da aeronáutica brasileira, usado pelas Forças Armadas do mundo todo. Lá em Teresina, a ursa também está sendo preparada para o resgate. Ficou isolada em um lugar restrito do zoológico, onde vive desde 2011, quando foi apreendida pelo IBAMA. A Confederação Brasileira de Proteção Animal explica que Marcha veio da Rússia ainda filhote. Ela viveu por 25 anos em um circo, onde era alimentada com ração para cachorros.
Todos os animais que viveram durante um período servindo aos circos brasileiros vieram traficados. A Operação Ursos, né, em relação à máscara, está só iniciando. E agora a Rovena. Nós vamos tirar 2 ursos no interior do Ceará. Na nova vida de Marcha, os biólogos optaram por técnicas alternativas para o tratamento: homeopatia, música e aromaterapia. O animal, ele não tem esse amparo energético, então ele não tem ligação, ele fica solto, né? Ele não tem uma mãe, um pai, ele não tem alguém que, né, dê esse suporte. Então, quando ele recebe esse suporte, é a mesma coisa de uma criança ir para o colo da mãe. Não deu outra. A Ursa Marcha colaborou com a missão. Entrou na carreta de transporte atraída apenas pelo mel e pela cenoura que estavam lá dentro. Mas esta foi só mais uma etapa da longa viagem. Agora, esse caminhão-guincho a levará pela rodovia. São pelo menos 90 quilômetros até a cidade de Joanópolis, última parada desta operação. O comboio chegou só de madrugada no rancho ecológico dos Gnomos. Foi preciso esperar amanhecer para soltar marcha no novo espaço. 600 metros quadrados, equipados com piscina, túneis, balanço de pneu e um deck. Antes dela entrar, nós tivemos acesso ao local. Essa aqui é uma bola especial própria para esses animais, para ter uma atividade no recinto. Embora a ursa rovena é um animal bastante idoso, mas nós vamos torcer para que ela tenha momentos aqui de diversão com essas bolas. A gente vai observar esse animal por 40 dias até 2 meses, quando a gente vai fazer procedimento de anestesia, coleta de material para verificar a saúde, ultrassom, raio-x, e paralelo a isso, ela vai ser estimulada dentro desse ambiente. Marcha ganhou um novo nome. Daqui para frente é Rovena, que significa luz. Toda vez que ela ouvia o nome dela, era acompanhado por muita violência, por espancamentos e por todo tipo de crueldade. Então, como ela está tendo uma oportunidade de uma vida nova, nada como ter um nome novo também. Depois de anos de ações judiciais, meses na construção do espaço e dias numa ousada expedição de resgate, o que todo mundo torcia aconteceu. A ursa tomou coragem e deu os primeiros passos em direção à nova vida. Uma vitória histórica, e a gente espera que isso abra precedente para outras vitórias nesse combate, né, contra esse aprisionamento dos animais, dos zoológicos. As pessoas pensam a respeito: o desperdício de alimentos. Além do lixo gerado, a comida que se joga fora poderia alimentar muita gente. O assunto é muito importante, então preste atenção nas dicas para evitar o desperdício. Quando o assunto é não desperdiçar alimentos, cada um tem uma dica na ponta da língua. Eu tento comprar o mínimo, vejo o que eu vou comer naquela semana. Dá dó de jogar. Entendeu? Eu já tenho a consciência disso, mas muitos anos atrás eu jogava, hoje não. Aproveitar mais os alimentos e diminuir o lixo. Tem gente que se programa para isso. Bom, em casa a gente procura fazer uma compra do mês que seja suficiente para aquele mês inteiro. Mas mesmo assim... Não, na minha casa desperdiça bastante comida, moça. No mundo todo, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo por ano. A pesquisa encomendada por uma gigante da produção de alimentos entrevistou 5.000 pessoas de 18 a 64 anos, entre americanos, brasileiros e argentinos. 77% delas disseram que nunca ou raramente desperdiçam comida. Mas 61% admitem jogar fora 1 ou 2 alimentos em perfeito estado por semana. Para o brasileiro, o que mais importa, segundo a pesquisa, é a aparência. Por isso, 85% dizem descartar o alimento por ele não estar com uma cara boa. Além dos legumes, das verduras, existem outros alimentos que são muito desperdiçados, né? Então, por exemplo, as carnes, os ovos, leites e derivados. Carnes cruas podem ficar na geladeira na temperatura máxima de 4 graus por até 3 dias, sem congelar. Para leites e derivados, o prazo é maior, até 5 dias, numa temperatura máxima de 7 graus.
A gente só tem que tomar um pouco mais de atenção com pescada, com o peixe, e deixá-lo no máximo 2 dias na geladeira, antes de cozinhá-lo. Mas a verdade é que dá para não desperdiçar. Primeiro, planejando a quantidade a ser comprada. Segundo, conservando esses alimentos refrigerados. Na luta contra o desperdício, nada se perde, tudo se transforma. Beterraba com folha e caule pode virar um belo patê. A casca da berinjela vira um delicioso doce. E para acompanhar aquela sopinha da noite, a casca da batata doce se transforma numa bela torradinha. Tem muito mais dicas para usar a criatividade e não desperdiçar o seu dinheiro. Saladas, vegetais e frutas estão no topo da lista do desperdício. Esses alimentos costumam ser jogados fora, sem dó. É que estraga, né? Se você que mora sozinho, você vai comprar um maço de alface, você não vai comer todo, né? Mas o destino final desses alimentos pode ser outro. A Márcia é enfermeira de formação, mas há 1 ano e meio resolveu viver a paixão pela cozinha. Hoje, se dedica à alimentação saudável com reaproveitamento de alimentos. Mas e esta folha aí de alface murcha? Não tem jeito não, né, Márcia? Uma coisa que o pessoal não usaria, né? Mas eu vou mostrar que dá para fazer uma torta com o que você tem em casa, né? Para fazer a torta, ela pica bem miudinho, por volta de 6 folhas de alface. Refoga alho e azeite, cebola, temperos a gosto e coloca o alface. Aqui, ó, praticamente já tá pronta a nossa alface. Ela tá murchando, tá vendo? Só deixar essa água secar um pouquinho mais, porque eu não quero ela úmida, né? Ela já tá no ponto. Tá, na verdade, não. Ela unta uma assadeira e monta a torta. Que eu tinha em casa, a primeira camada é feita com um pão de forma mais velhinho. Um fio de azeite, uma camada de alface refogada, tomates picados, queijo e depois repete todos os ingredientes mais uma vez. Finaliza com o requeijão e mais queijo por cima. Aqui você pode reaproveitar. Enquanto a torta vai para o forno, a Márcia pega morangos que estão bem maduros e já muito bem lavados. Com cravo, canela e açúcar, os morangos picados vão para o forno. Olha como já tá. Eu nem precisei picar muito, ele vai dissolvendo e cozinhando ao mesmo tempo, ó. Enquanto espera, ela pega as bananas que já estão pra lá de bem passadas e bate no liquidificador, com ingredientes que vão virar um bolo delicioso em formato de cupcakes. Agora sim, vamos provar tudo. Primeiro, a torta de alface. Gostoso, né? A geleia de morangos maduros. O bolo feito com a banana passada, então. Eu acho, inclusive, que a geleia combina muito com a banana. Olha que beleza. Teste final. Será que o pessoal na rua vai aprovar? Tá com a cara boa. Tá bom, hein? Gostei. Gostoso. Um bolo de banana bem feito. Leve. Muito bom. Reaproveitamento, né? Que delícia, né? E tá vendo? Não tem por que desperdiçar alimentos. E daqui a pouquinho, na segunda parte dessa reportagem super especial, nós vamos ver mais dicas para reaproveitar os alimentos. Mas se você mandou a sua foto, chegou o momento, você vai aparecer aqui na telinha da Rede Família. Vamos para as participações? Olha lá o Antônio, lá em Minas Gerais, ligadinho aqui na Rede Família, participando sempre. Beijo para você, Antônio. A Giovana, lá na Bahia, também ligadinha no nosso programa. Super beijo para você, Giovana. A Ivani e o Juninho de Sumaré, aqui do interior de São Paulo. Que delícia receber esse carinho. Obrigada pela audiência. O Hernani, lá de Catolé do Rocha. Obrigada pelo carinho da sua audiência. O Rildo de Novo Oriente também, sempre ligadinho na programação da Rede Família. Beijo, Rildo.
Rosélia, lá de Catolé do Rocha. Todo mundo ligadinho na Rede Família. Obrigada pelo carinho. O Eliton, de Paraibuna, também acompanhando a gente. Super beijo pra você, Wellington. O Andrian, também acompanhando o RF com você lá no Ceará. Super beijo pra você. E essas foram algumas das participações. Se você ainda não mandou a sua foto, corre que dá tempo. O telefone é esse, 997 31 8135. Só não esqueça das regrinhas. Precisa ser a sua selfie assistindo ao nosso programa e você precisa colocar o seu nome e a cidade onde você mora. No final do programa você aparece aqui na telinha da Rede Família. Você pode até já ter ouvido falar. Mas será que já experimentou a folha e o talo da beterraba? Não, isso não, nunca. Talo e folha de beterraba. Dá pra gente usar e fica uma receita que tem aquele gostinho, aquele quezinho de beterraba, que tem toda a vitamina que uma beterraba tem e que você pode misturar, por exemplo, com um queijo ricota, com um alimento que também é muito saudável, e fazer diversos patês caseiros. E fica bom? Fica bom e muito mais saudável que os industrializados. A Roberta vai mostrar como é fácil fazer esse patê. Agora a gente vai refogar tanto o talo quanto a folha que a gente cortou em 2 colherinhas de azeite de oliva. Eu coloco um pouquinho de sal nesse momento, porque a ricota que eu compro é totalmente sem sal, tá? 2 dentinhos de alho já picadinho. Com tudo refogado, é hora de misturar o iogurte e colocar tudo no triturador. E para ajudar nessa receita, então você vai chamar alguém? Vou chamar minha filha de 7 anos, que está acostumada a comer talo e folha de beterraba. Clarinha? Ah, Clara, vem, Clara. Tá aí um jeitinho de ensinar a criançada a não desperdiçar alimento. Fácil. Vamos experimentar? Para ver se ficou bom? E aí, aprovado? A Roberta separou mais 2 dicas. Uma delas é com a casca da batata doce, que pode ser utilizada tanto no lugar da torrada, quanto, por exemplo, quando você vai tomar uma sopinha e quer aquela leve crocância. E para sobremesa, hein? Será que dá para aproveitar alguma coisa? Eu também deixei pronto para a gente degustar um doce, que é um doce feito da casca da berinjela. Normalmente as pessoas fazem um doce da berinjela, né? Mas a casca também fica delicioso e com as mesmas propriedades. Depois de tantas dicas boas, né? É minha vez de provar essas delícias. Delicioso, parabéns, mandou bem. Na casa da Daniela é assim, toda segunda-feira é dia de comprar frutas, legumes e verduras para a semana que começa. Só que dessa vez ela vai contar com a ajuda de uma nutricionista para tirar todas as dúvidas. Uma coisa que eu tenho dúvida é qual tomate selecionar para fazer uma salada. O mais durinho, ele é o melhor para salada. Aqueles que estão mais maduros, mais molinhos, é legal você fazer para molho. E caminhando pelos corredores, a nutricionista vê um alimento que geralmente não é utilizado por completo. Você viu que aqui tem a cenoura e ela tem a rama? Você já usou essa raminha? Não, nunca. Ó, a gente pode fazer várias receitas com ela. Tem fibras, tem potássio, minerais. Colocar tanto em sopa, em ovo mexido. Pegar a fruta na quantidade certa é sempre uma preocupação para a Daniela. E aí você já pega a metade para não estragar. Eu pego só metade, que daí meu filho leva de lanche. E aí no outro dia eu faço um suco, faço alguma outra coisa assim para aproveitar. Já no final das compras, a nossa especialista encontra um alimento rico em fibras. As pessoas costumam usar só as folhas do espinafre, né? Mas o talinho, ele é bem gostoso e também a gente pode usar em várias receitas. Compras feitas, é hora de guardar. Primeiro a gente lava a fruta na torneira mesmo. Aí você pega o produtinho, né, pra matar os micro-organismos e pinga a quantidade certa. No rótulo sempre ensina, fala qual é a quantidade certa pra fruta, pra verdura. Então agora já passaram uns 15 minutos, a gente vai fazer a etapa final, que é lavar novamente todos os alimentos e vai secar um por um. Tudo lavado, o que vai para a geladeira e o que fica em temperatura ambiente.
Os tubérculos, depois que foi preparado, aí sim tem que ficar na geladeira. Mas antes, quando ele está cru, em temperatura ambiente, ele pode ficar fora, assim como a gente encontra nos mercados. Na geladeira tem que saber onde colocar cada alimento para que eles durem mais. Na primeira prateleira, a gente indica que coloquem os alimentos preparados e prontos para consumo. A segunda prateleira, os pré-preparados, que ainda vão passar por algum processo para ser consumido. E a de baixo, os alimentos crus e aquelas carnes que estão descongelando, que vão ser utilizadas depois. E por último, sempre tem o gavetão, que a gente indica que coloque as verduras e os legumes. Itens bem armazenados e na quantidade certa. Uma combinação perfeita para evitar o desperdício. Um hábito aprendido desde cedo. Desde pequena, a minha avó nunca deixava eu deixar a comida no prato. Eu tinha que comer até o final porque era desperdício. E é por esse motivo que convidamos a atriz para participar do Mitos e Verdades da Alimentação. Ela interpretou a Raquel na minissérie da Record TV, Lia. Valeu a pena esperar? Ou você esperaria até o fim dos meus dias? Hoje a atriz vai provar uma receita muito especial, a caponata. Típica da Sicília, no sul da Itália, a pasta é feita com pimentão, cebola, alho, azeite. O principal ingrediente é a berinjela. Mas aqui o chefe de cozinha Ipe Aranha usa um substituto inusitado no lugar desse legume. O modo de preparo é exatamente o mesmo. A única diferença é que ao invés de usar a berinjela, nós vamos substituir pela casca de banana verde. Isso vai dar certo? O chefe vai preparar duas receitas, a tradicional e a alternativa. Será que a Grazi vai descobrir a diferença nas receitas? Gente, muito bom. Agora tem esse outro prato aqui. Que é bom. Tá bom? Agora que a gente vai ver uma mudança brusca assim no sabor. No sabor não, talvez um pouquinho na textura. Na textura. Tá maravilhoso. Arrisco dizer que gosto até mais dessa do que dessa, mas eu não sei desvendar o mistério. Tá difícil descobrir, né, Grazi? Casca de banana verde. Casca de banana verde? Sim. Gente. Gosto nenhum de banana. Gosto zero de banana. Receita saborosa e que evita o desperdício. Eu tenho uma preocupação muito grande hoje em não desperdiçar nada. Eu tenho um sítio, então tudo que sobra de alimentos eu levo para lá, vira comida de galinha, do galinheiro vai para um buraco de compostagem, do buraco de compostagem vira adubo para a horta e da horta volta para a cozinha. Muito bem, chefe. E pelo jeito a caponata ficou boa mesmo, porque por aqui a Grazi não para de comer. Eu recomendo muitíssimo. Inclusive, mais com a casca de banana verde do que com a tradicional. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa a primeira reportagem da nova série especial e nós vamos continuar falando sobre a alimentação. É que o tema desta vez são os alimentos e os reais benefícios e prejuízos à saúde. Será que tudo que dizem que faz bem realmente faz? Ou ao contrário, será que tudo que dizem que faz mal realmente faz? Eu mostro daqui a pouquinho. Desta vez sobre os mitos a respeito dos alimentos. A primeira reportagem da série explica se os nutrientes do ovo e do leite realmente fazem bem à saúde. Se tem um alimento acostumado a controvérsias, é o ovo. Frito, cozido, mexido, omelete. Ele já foi condenado, redimido, inocentado, posto em xeque. O ovo já esquentou por muito tempo o banco dos réus. O ovo ganhou má fama nos anos 70, quando a Associação Americana do Coração disse que o colesterol da gema aumentava os riscos de doenças cardíacas. Com o passar dos anos,
As pesquisas mostraram que isso não é verdade. O ovo na dieta não eleva a incidência de infartos e derrames. E o consumo voltou a crescer. O japonês consome, em média, 346 ovos por ano, o que dá mais ou menos um ovo por dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda 200 ovos por ano. E o brasileiro consome bem menos do que isso, 123 ovos no ano inteiro, o que dá um ovo a cada 3 dias. Esse produtor de ovos percebeu um aumento no consumo nos últimos anos. As pessoas estão perdendo o medo de comer ovos e tem aumentado bastante o consumo. Você mesmo é consumidor de ovo? Eu como uns 4 ovos por dia, no mínimo. O meu está acima da média do brasileiro. Mas Raquel está bem mais. Ela come 20 ovos por dia. São 600 ovos por mês. 219 mil por ano. Como eu pratico esporte, eu preciso de uma ingestão proteica bastante alta. E aí, assim, me adaptei, gostei, acho que desceu redondinho, né? E o ovo faz parte aí da minha rotina. E de que jeito você prepara esses ovos? Eu sou muito prática, né? Acho que o ovo tem essa facilidade que é jogar na água e ele tá pronto. Mas quando eu tenho um pouco mais de tempo, principalmente no café da manhã, eu gosto de preparar uma panquequinha aí com esses ovos que fica uma delícia. Mais ou menos umas 40 gramas de aveia e 7 ovos. 7 ovos? De manhã, 7 ovos. 7 ovos. 3 inteiros e 4 claros. Ó, como ela fica bonitinha. Fica mesmo. E aí, agora, eu gosto de, nessa fase aqui, pra fazer a versãozinha dela doce, eu já dou uma abusadinha da canela. É ovo com canela. É ovo com canela. Esse é meu café da manhã dos últimos 2 anos. Todo dia? Todo dia. E esse aqui eu não enjoo. Você checa seu colesterol, seus triglicérides e... Faço exame anualmente, tá tudo direitinho. A gente pode dizer que a gema é a parte ruim do ovo? Não, a gema não é a parte ruim do ovo. Ela contém sim a gordura, mas ela carrega também todos os nutrientes benéficos do ovo. Segundo a nutricionista, não existe uma quantidade certa de ovos que se deve comer. 1 por dia está de bom tamanho. Mas e 20? Para esse atleta, dentro do plano dele, não há problema nenhum. Agora, para a população que não está praticando atividade física, que não tem um acompanhamento com um profissional, isso é um pouco perigoso. Ovo absolvido. E que venha o próximo réu, o leite. Quem não conhece alguém que tem intolerância à lactose? A lactose é um tipo de açúcar que só existe no leite. Para que seja absorvida pelo intestino, é preciso que haja uma enzima, a lactase. Ela quebra esse açúcar do leite, produzindo glicose. Todo mamífero tem uma quantidade grande de lactase, então pode receber alimentação exclusiva de leite que vai degradar a lactase e absorver. Com o passar dos anos, a partir de 2 a 12 anos, as pessoas desenvolvem uma perda dessa capacidade. Os cientistas acreditam que o normal é ter algum grau de sensibilidade à lactose. Pesquisas mostram que nos Estados Unidos, de 50% a 60% das pessoas são intolerantes. No norte da Europa, apenas 20%. Já em partes da Ásia e da África, chega a 95%. No Brasil, acredita-se que cerca de 40% da população tenha intolerância ao açúcar do leite. Cássia nunca fez o exame, mas ela, que bebia como um bezerro, sentiu a diferença quando tirou o leite da dieta.
e, por recomendação do pediatra, fez o mesmo com Lara e Joshua. Você acha que leite de vaca faz mal? Eu acredito que sim. Depois de um mês, mais ou menos, que eu parei com o leite, mudou muito a saúde dela. Mas o médico pediu que ela mantivesse derivados como queijo e manteiga na dieta das crianças. Eles falaram que eu não poderia cortar tudo pelo fato de não ficar pela falta do cálcio. Mas o leite pode não ser o único causador da intolerância, segundo a nutricionista. Nós temos uma alimentação muito errônea, com uma quantidade grande de substâncias não absorvidas. Entre elas se destaca os conservantes, os aromatizantes, presente no alimento, principalmente industrializado, e isso altera a microbiota intestinal, que antigamente a gente chamava de flora intestinal, e deixa esses indivíduos com uma intolerância a esse alimento que é o leite. Eis o veredito. O leite, ele não é vilão, ele é rico em nutrientes, porém, condicionalmente, alguns indivíduos, ou por cultura, ou por intolerância, eles não consomem. Leite absolvido. Dúvidas esclarecidas. E você de casa está precisando perder peso? Médicos alertam que quando todas as possibilidades já foram esgotadas, como alimentação e exercícios, os medicamentos podem ser indicados. Vamos ver os detalhes na reportagem de Karina Rossi. Está aí a ação que muita gente tenta evitar: subir na balança. E o motivo é que não é nada fácil manter o peso. Bom, de acordo com essa endocrinologista, a regra é básica: boa alimentação e atividade física. A gente precisa comer menos, ter uma dieta equilibrada, ter uma menor ingestão de calorias do que a gente está gastando. E a gente precisa gastar. A gente tem que fazer atividade física, uma atividade física que seja adequada, que seja efetiva. Acontece que, em muitas ocasiões, a gente não consegue fazer uma dieta tão perfeita assim o tempo todo e nem uma atividade física tão efetiva o tempo todo, e acontece da gente ganhar peso, mesmo a gente sabendo que a gente precisa seguir essas coisas, né? E aí entra então a necessidade de uma intervenção. E a gente tem o recurso do uso de medicamentos para tratamento de obesidade. Mas mesmo com toda essa facilidade em controlar os números na balança, uma pesquisa apontou que no Sudeste, mais da metade da população adulta está acima do peso. E das crianças, são 38%. Os dados são da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. A OMS aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. E a projeção dos índices são preocupantes. Em 2025, deve haver mais de 700 milhões de obesos e cerca de quase 2,5 bilhões de adultos com sobrepeso. Tem uns 6 meses que eu estou parada. Eu faço zumba e faço ginástica. Vê que é importante cuidar. Porque eu tenho um problema nas junta tudo, né? E então eu tenho que voltar a fazer. Segundo a endocrinologista, se a pessoa, mesmo com alimentação saudável e a prática de atividade física, não consegue sair da obesidade, até mesmo do sobrepeso, se faz necessário o uso de medicamentos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, remédios podem ser utilizados sim, mas somente com indicação médica. A especialista afirma que é possível apontar ao menos 5 fatores que contribuem para não conseguir perder os quilos necessários, como genética, idade, mudanças hormonais e bioquímicas, medicação e problemas articulares. A gente pede a pessoa para melhorar a dieta, orienta a atividade física e dá um tempo. Se depois desse tempo a gente não tiver aquele resultado esperado, a gente vai pensar no uso da medicação. Existem algumas faixas de IMC, né, que é aquele cálculo que a gente faz para diagnosticar a obesidade, algumas faixas em que está indicado o tratamento medicamentoso da obesidade. Aí a gente vai ver o perfil da pessoa, se ela tem alguma contraindicação, se ela tem alguma condição de saúde que possa interferir, e a gente vai escolher a classe que possa melhor se adaptar a essa pessoa, e a gente vai acompanhando de perto em termos de efeitos colaterais, em termos de dosagem, em termos de intolerância à medicação.
Esse tratamento ele tem uma duração indeterminada. Por quê? Tudo que a gente faz para tratar a obesidade, na hora que a gente parar de fazer, vai acabar o efeito. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma dieta, na hora que para engorda, está fazendo exercício físico, na hora que para engorda, e a medicação também. Então, a gente vai ter esse tratamento durante um tempo indeterminado, a gente vai tentar fazer uma retirada em um certo momento, deixando bem firme dieta e exercício físico e mantendo uma vigilância. Na hora que o peso subiu um pouquinho, a gente volta com tratamento intensivo. Não, manter o peso, eu não como pão, que eu tô pesando 75, eu acho que é muito pra mim, né? Eu pesava 66, 65. Aí comecei a engordar, menina, não parei. Mas não como coisa pesada. De sábado eu abuso um pouquinho, como uma pizza, um pedacinho também. Bebida também não tomo. Mas assim mesmo é difícil, não é fácil não. A médica endocrinologista explica que as medicações podem agir atuando no cérebro com saciedade e diminuição da fome, provocando ainda um leve aumento do metabolismo corporal, ou ainda interferindo na absorção de gorduras no intestino. Mas deixa claro que os remédios só devem ser colocados em curso depois que outros métodos não forem efetivos. Tem muita gente que não quer usar medicação porque acha que vai engordar depois. Então, a gente sabe que tudo que a pessoa faz para emagrecer, na hora que ela para de fazer, ela vai engordar depois. E nós estamos falando de uma pessoa que está com um aumento de peso, que está causando prejuízo à saúde. Então, a gente vai fazer essa intervenção, a gente vai promover essas mudanças, esses benefícios. E aí, depois, a gente vai ver o que a gente pode fazer para diminuir ao máximo essa chance de ela ter esse reganho de peso, que a gente chama, né? E é sempre importante uma orientação médica, né? E nós já estamos na reta final do RF com você, mas nós temos mais participações. Se você mandou a sua foto, fique ligadinho, você vai aparecer agora aqui na telinha da Rede Família. Vamos lá para a tela. Olha só o Cristóvão, lá da Bahia, acompanhando o RF com você. Super beijo, Cristóvão. Obrigada pelo carinho da sua audiência. O Josiel, lá no Piauí, também ligadinho no nosso programa. Obrigada, Josiel. Super beijo para você. O Delci, lá de Minas Gerais, também acompanhando a gente. Obrigada pelo carinho. A Natália, de Mogi das Cruzes, também ligadinha na nossa programação, acompanhando o RF com você. Muito obrigada pela sua audiência. O Severino também acompanhando a gente, ligadinho aqui no RF com você. Muito obrigada, viu, Severino, pelo seu carinho, pela sua foto. Islane, lá de Pernambuco, assistindo a gente também, sempre ligadinha no RF com você. Super beijo pra você, viu? É muito bom receber esse carinho. A pequena Manuela, olha só que linda, gente, fazendo até pose em frente à TV e assistindo a gente. Super beijo pra você, viu, Manuela? Adorei a sua foto. A Maria também ligadinha no nosso programa. Super beijo pra você, Maria. Obrigada pelo carinho. O Iraci também ligadinho na gente, Campina da Lagoa. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, é muito bom ter você aqui. O Marcelino de Vista Serrana também assistindo a gente. Obrigada, viu, Marcelino, pelo carinho da sua audiência. O Flávio também ligadinho lá em Sergipe. Obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. O pequeno Vinícius, olha só que lindo, Vinícius, gente, também ligadinho, assistindo ao RF com você. Super beijo pra você, viu, Vinícius? E essas foram as participações de hoje. Se você mandou a sua foto e não apareceu aqui, não fique triste. Amanhã eu volto e coloco você, é claro, aqui na telinha da Rede Família. Se você não mandou, anote o telefone, pode colocar na tela, por favor. 997-31-8135. Eu estou esperando a sua selfie e eu mostro amanhã no nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Uma ótima semana para você e para toda a sua família. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.
Super beijo, gente. Tchau.